que se eu pudesse abrir o coração, a cabeça de cada um de vocês e colocar como eu enxergo, o que eu penso, o que eu estou pensando dentro desse tema que Deus colocou no meu coração, e a partir de onde eu comecei a orar a Deus e me senti incomodado. Faço até menção de uma frase do Myles Munroe que disse que aquilo que te incomoda, você foi criado para transformar, não é? Aquilo que incomoda o seu coração, que incomoda você, que te tira a paz, que está querendo tirar a paz, você foi criado para transformar. Então eu acho que tem coisas que indignam a gente, e a gente tem falado disso aqui, de um posicionamento da igreja, de indignação, não é apenas contra o pecado, não é apenas contra os nossos próprios defeitos, não é? Aquilo que a gente precisa sair, nos libertar. A Bíblia diz: despojai-vos, saia do controle, saia do domínio, saia de debaixo do controle dos feitos da carne, porque vocês agora são livres em Cristo, são novas criaturas, nasceram de novo, vocês têm o poder de Deus à disposição, você tem a graça multiforme. Tony Cook chama da multiforme graça, as faces da graça, né? A graça que nos salva, que manda, que traz Jesus, ou vem com Jesus, a graça que nos capacita para dizermos não para o pecado, a graça que nos capacita para prosperar nesse mundo financeiramente, a graça que nos capacita para ser bons maridos, a graça que nos capacita para ser esposas, a graça que nos capacita para ser filhos, a graça que nos capacita para exercer os dons ministeriais, para exercer o ministério. Então, essa multiforme graça, ela foi disponibilizada para nós, visando qual é o objetivo? O objetivo é a salvação da igreja. O objetivo é o aperfeiçoamento, o amadurecimento e a capacitação do povo de Deus. É muito interessante quando a gente capta isso, porque quando a gente fala de autoridade, eu não estou falando do falar, estou falando do andar, do viver em. Do viver em, não é do falar de autoridade, não é de expulsar um demônio, não é de... estou repetindo isso, né? Talvez esteja batendo muito nisso, mas eu espero que fique alguma coisa. Estou falando de expulsar demônios, estou falando de uma vida com bases nesse fundamento, uma vida que identifica o inferno, que identifica a entrada de Satanás. Pessoas que começam a entender, cara, que aquilo que não faz parte da minha família ficou identificado. Nós somos tão criados por Deus com base nessa sabedoria de Deus que o Evangelho traz para a gente, que o seu corpo, qualquer coisa estranha, sabe, uma fagulha de bombril que entra no teu dedo, teu corpo não aceita, ele fica lutando contra o tempo inteiro. Fica lutando contra, tentando expurgar para fora, colocar para fora. E isso é o corpo. E a Bíblia diz: vocês são corpo de Cristo, particularmente membros desse corpo. Então existe uma manifestação de glória, de poder que está disponibilizado para a igreja, para que a igreja viva essa autoridade de identificação, reconhecimento. E, claro, e a graça capacitadora para que, reconhecendo, eu expurgue para fora. Tira de mim. Para que eu governe, domine as minhas aptidões, as minhas vontades, os meus quereres, né? Então, nós precisamos compreender isso, que todo esse trabalho de Deus com o Evangelho ou com as Escrituras é para fazer com que cada filho dele represente de fato ele em qualquer lugar. Não é apenas na terra, gente. No céu ninguém precisa representar Deus. Porque no céu tudo se torna um só. Aqui ele quer que o representemos. Então aqui ele quer que você viva curado, que você viva saudável, que você viva feliz. Não é? Então hoje nós vamos falar um pouco sobre essa parte dos sentimentos. A gente vem falando, eu venho bem me alongando. A semana que vem eu já tenho várias coisas prontas lá para falar sobre esse fundamento da autoridade, um pouquinho mais simples talvez até, porque eu quero falar da nova criatura, desse nascimento, essa comparação entre filhos biológicos e filhos espirituais, mas também para que nós também distanciemos. Porque eu estava assistindo um vídeo ontem em casa, e até depois que estava comentando com a Cláudia e a Renata, e nós assistimos juntos, na verdade, uma parte dele, do país mais pobre do mundo, né? O país mais pobre do mundo que fica numa região da África lá. E
um agricultor lá que planta feijão e colhe, que seria uma pessoa de uma vida de classe média, ele ganha por mês cerca de $10 para sustentar 6 filhos e a esposa. Então, a esposa dele, ele vai para o campo para plantar feijão e plantar coisas para comer e vender, e a esposa vai para o lixão tentar recolher alguma coisa para ajudar a sustentar os filhos. $10. A moeda mais alta de lá daquele país, a nota mais alta aqui no Brasil é R$200, né? R$200. Esses dias eu vi uma nota de R$300, que o pessoal está tentando... Mas a nota mais alta é de R$200. A nota mais alta lá vale $2,5. A mais alta nesse país. É um país pequeno de 12 milhões de habitantes, não é tão pequeno, e com a maior densidade do planeta de pessoas por quilômetro quadrado. E todo mundo lá, quase 100%, acho que é 89, 88, 80, 90% da população vive na agricultura, trabalha na agricultura. E assim um infinito número de pessoas vivem no lixão, catando lixo o tempo inteiro. Então, quer dizer, existe uma realidade lá fora que às vezes a gente está longe dela, não vivemos essa realidade, não participamos dessa realidade. Então nós pegamos o evangelho e encaixamos apenas na nossa realidade sem entender e aparentemente o evangelho pode ser comparado, pode não tocar, não separar muito a nossa realidade, a realidade da nossa nação, do nosso país, embora nós sejamos um povo que reclama tanto, né, de coisas e de tantas coisas. Realmente temos muitas injustiças, muitas coisas erradas, mas o mundo, gente, nós temos países aqui perto, como o Haiti, que ainda está sofrendo com a depressão, sofrendo com a política errada, sofrendo com fome, sofrendo com tantas coisas, e ainda, junto com tudo isso, a falta de Deus. Junto com tudo isso, a falta de Deus. E nós corremos o risco de pegar o evangelho e equiparar com uma vida comum e não vivermos como a igreja que Deus espera. Porque Deus espera que a igreja seja o centro de solução, não apenas para quem está vivendo na África, não apenas para quem está vivendo num país ruim, mas para quem está vivendo aparentemente num país legal, para quem está vivendo na Europa. E nós temos aí o conhecimento e a informação de como estão os países europeus, como o evangelho está lá, como o evangelho esfriou, porque a igreja perdeu a relevância. A igreja perdeu o seu valor. Alguns séculos atrás, a rainha da Inglaterra disse que tinha mais medo de um profeta, de um homem de Deus que orava lá, orando, o Joãozinho da oração. Ela tinha mais medo dele de joelhos, orando contra a Inglaterra, do que 8 exércitos apontando os canhões para ela. Porque a igreja fazia diferença, porque a igreja se movia diferente. De repente o inferno começou a relativizar tudo. Entrou e foi relativizando, entrando na casa das pessoas, entrando na vida das pessoas, entrando nos ambientes das pessoas, e foi relativizando, e a igreja foi se tornando igual. E o que o diabo fez? Ele separou, ele empurrou a igreja para a periferia, porque a igreja não se tornou só periférica com prédios. A igreja se tornou periférica às pessoas. Pense num povo que era para ser vou usar uma expressão natural, era para ser os modelos do shopping, mas são o povo das caras mais feias, são os cristãos. Gente, eu não quero generalizar, só quero dizer que era para você, como um filho, como uma filha de Deus, andar com o peito erguido. Era para os problemas eles se preocuparem, imagine que eles tivessem vida, se preocuparem quando eles fossem direcionados para trazer uma dificuldade para você, para o cristão. No entanto, você encontra os cristãos tudo cabisbaixo, parece um povo sem esperança. Mas por quê? Porque o sistema conseguiu criar uma ideia de relativização, ou seja, é tudo igual. É tudo igual, não faz muita diferença. A ponto de você dizer, olha, a pessoa é uma pessoa maravilhosa, só falta Jesus. É tipo assim, Jesus
A vida da pessoa é o bolo. Jesus é a cerejinha. Só falta Jesus. Onde que... Nossa, a vida é fulano, só falta Jesus. Mas é isso aí. Misericórdia. Misericórdia. Então, por que a igreja perdeu a autoridade? E eu falei aqui do que nós temos vivido e visto, essa perda, o que ela tem causado. Nós cristãos, eu vou chamar a responsabilidade para mim, nós, como cristãos, condenamos a política errada, nós cristãos condenamos várias coisas que hoje está acontecendo no país, o roubo, o crime e várias coisas, mas na grande realidade, Deus, em nenhum lugar na Bíblia está escrito que o ímpio é a luz desse mundo. Em nenhum lugar na Bíblia. A Bíblia diz que a igreja é a luz desse mundo, a igreja é a lâmpada desse mundo. A igreja diz que é para os praticantes da injustiça se envergonharem diante da luz. Então, fomos nós que permitimos, que tecemos, fomos nós os costureiros. Agora, entrar na sua vida, vai lá. Fomos os costureiros, os engenheiros da costura que permitimos que a coisa ficasse ruim, porque nos comportamos de forma errada, porque abrimos mão da autoridade. Porque permitimos, se não está acontecendo comigo, tudo bem. Se não é na minha casa, não tem nada a ver com a vida dos outros, e tem. Porque quando a vida dos outros começa a nos ferir, alguns anos, quando eu recebi a denúncia no Resgatando Vidas, lá em Osasco, eu fui com o Marcelo na central de Osasco da Vigilância Sanitária. E quando chego lá, fui conversar lá com o diretor, chamaram o diretor, e ele é homossexual. E veio de lá para cá, com aquele jeito estranho dele de conversar e todo, aí falando, e começou a falar, e ele falou, pastor, a lei, para ser justa, ela usa um lenço, sei lá, ele falou lá, um véu, para ser justa. Aí eu falei, você está me dizendo que não pode fazer nada, que eu tenho que pegar aqueles 12 que estão lá na casa e tenho que mandar para a rua? Aí ele falou assim, se o senhor não resolver em 90 dias, não fizer as construções, não aumentar, o senhor tem que fazer. Aí eu levantei, dei um soco em cima da mesa, taquei meus papéis tudo para lá, até o Marcelo ficou preocupado, que acho que eu ia bater tinham 5 lá, né? Calma, pastor, calma. Eu disse, calma o quê? Eu vou mandar os caras para a rua hoje, e eu peço a Deus, que um deles meta um revólver na sua cara, no trânsito, e te roube, e te dê um soco na cara. Você vê como a lei é cega, mas você enxerga. E você sabe o que está fazendo aqui. Porque lá você não encontrou o que a denúncia diz, mas queria que eu gastasse 20 mil alargando os espaços, porque a cozinha era pequena, para 20 homens comer. Mas você passa aqui no buraco, tem aqui, 5 ali dentro daquele buraco da Politécnica. O quarto era pequeno, para ter duas treliches. Mas você vai ali no Ceasa, tem 300 dormindo debaixo de uma lona e eu não vejo ele lá. Naquele dia eu fiquei irado, porque pequei. Eu pequei porque censurei, depois ainda saí chamando ele de palavras que não deveria ter falado dentro do carro. O Marcelo falou, pastor, calma, o senhor está... Né? Mas isso me indignou. E o que é que nós temos vivido hoje? Nós temos vivido uma igreja... gente, eu quero que você entenda, quando eu falo nós, não é nós solo da graça, é a igreja. É a igreja, gente. Infelizmente é a igreja. Você encontra hoje, ontem um irmão lá do Helena me mandou um vídeo da igreja, sei lá, esqueci o nome da igreja, que os 2 pastores são casados, 2 homens, eles são casados e era um pastor da Universal e um outro pastor que se juntaram, e ele não quis ficar na Universal, saiu, foi para lá, se casou com outro pastor, e eles abriram a igreja não sei o que, dos povos lá, no Rio de Janeiro.
E ele estava dando uma entrevista lá e falando, graças a Deus, cantando os nossos louvores. Cantando o que a gente canta. E está lá, 2 homens, 2 mulheres casados. E sabe o que é, infelizmente, que a igreja faz? Ainda bem que não frequenta a minha igreja. É isso que nós temos vivido, gente. Porque o inferno alcançou esse êxito sobre nós. E no meio disso, várias outras situações vão se desencadeando, porque a luz, ela vai enfraquecendo. A Bíblia diz que em Israel, antes que a luz do Senhor se apagasse, ele levantou um profeta que era um gigante contra a injustiça. Antes que a luz se apagasse, o profeta Eli estava com a vista escura espiritual, já não estava enxergando mais nada espiritualmente. Os filhos estavam fazendo o que queriam. Estavam fazendo o que queriam. Se prostituindo dentro do templo, tirando o melhor dos sacrifícios para eles. E a Bíblia diz que antes que a lâmpada do Senhor se apagasse, ele levantou Samuel, um profeta, um menino, assim como Davi, que nem sabia o que era falar, Deus falar. E Deus chamou ele e disse, vai lá e diz para Eli, não receberei mais nada dele, e não vai sobrar pedra sobre pedra na casa dele. Porque ele está negligenciando. Não estou falando de um juízo de Deus sobre a igreja, não. O que eu estou falando para vocês é que Deus, quando a igreja se posiciona em autoridade, Deus honra essa autoridade. Quando a igreja se posiciona contra o erro, Deus honra esse posicionamento. Quando a igreja se levanta, ei, tu, levanta do meio dos mortos, resplandece, e Cristo vai te iluminar. Deus honra um posicionamento de fé. Deus honra um posicionamento de fé. Quando você se levantar contra o inferno, gente, eu falo aqui às vezes contra a doença, sabe, as loucuras que você deve fazer, se posicionar, entender que o diabo chegou, que o diabo está tentando, que o inferno está tentando roubar a tua paz, roubar a tua segurança, roubar a paz do teu casamento, roubar a paz da tua família, roubar a tua liberdade, colocar você num cativeiro. Jesus disse, toma cuidado, ele disse, o único jugo que você deve carregar é o meu jugo. O único, acabou, desperta. A Bíblia diz, a unção, Isaías 10, 27, põe para mim se é, Henrique, 10, 17, acho que é 10, 17, a unção, o jugo, a unção, vê aqui se é esse mesmo, por gentileza. Não, vê o... Isso aí, 10, 27. Errei por um. Porque se tivesse um na frente ali no lugar do 2, errei por um, mais um. Acontecerá naquele dia que o peso será tirado do teu ombro, e o seu jugo será removido do teu pescoço. E olha só, para o jugo não voltar mais, o jugo será despedaçado por causa da gordura. Em algumas traduções, da unção. Sabe quem é essa unção aqui? Sobre a igreja? Alguém arrisca? O Espírito Santo. E a Bíblia diz que quando você nasceu de novo, ele te selou com o Espírito Santo. Para que nem o jugo volte mais. Que é uma identificação, alguém que te ilumina, que diz, não permita mais que o diabo monte no teu pescoço. Não permita mais. Então nós temos esse favor de Deus, que é a graça que veio salvadora, que nos salvou, e temos essa graça capacitadora, para a gente dizer aqui, não, Satanás, você não vai mais colocar banca na minha casa, na minha vida, na minha família, na minha saúde, não vai mais. Ele disse, naquele dia, o profeta está profetizando para os dias de hoje, para os dias da igreja, gente. Ele disse, será tirado o peso do teu ombro, será removido o jugo do teu pescoço. E para que o jugo não volte, você vê que ele não diz que destrói o peso, mas ele diz que destrói o jugo. Porque não cabe 2 jugos no mesmo pescoço. É um jugo só. E o único que tem, Mateus 10, 28, 11, 28, perdão. Receba o meu jugo. Acabou. É o jugo de Jesus. Pode tirar, obrigado, Henrique. Então, para a gente entender, não dá lugar ao inferno. Então, eu peguei esses pontos aqui, vamos lá. As dificuldades que nós temos para atuar como essa autoridade, para viver como tal.
Não é? O primeiro ponto, que já tenho 5 cultos atrás, falta de fé persistente, intensa. Segundo, desconhecimento dos termos da justiça. A gente entender que tudo isso que Deus fez, gente, foi para que você seja o que você é hoje em Cristo Jesus. Que Deus está contente com a sua aquisição. E que o nosso processo de crescimento, de transformação, de aprendizado, é para desfrutarmos do gozo com o Senhor. A Bíblia diz, Jesus diz assim, venha, entre no gozo do seu Senhor, na alegria dEle. É para que a gente possa desfrutar dessa alegria dEle. O terceiro ponto, as grandes vitórias que o inferno ainda alcança sobre os cristãos na área do sentimento. É esse ponto que eu quero bater um papo hoje, entrarmos num ponto mais, que é uma das áreas malignas. Aliás, foi o ponto de rebelião do inferno, né? Que o inferno conseguiu rebelar contra a vida dos cristãos. Foi essa área dos sentimentos, das nossas emoções. Quando o espírito perde na desobediência e o homem passa a viver pelo que sente, passa a viver pelo que vê. Paulo diz, de sorte que não vivemos pelo que vemos, vivemos por fé, não é pelo que você está vendo. E aí, gente, nós entramos numa confusão de uma hora estamos crendo, outra hora a gente não está crendo. Uma hora as coisas aqui não parecem ser tão ruins, outra hora as coisas aqui estão ruins demais. E tudo isso é medido por um estalo de dedos. Cara, você acorda bem, levanta bem, feliz, e está ali cantando, cantarolando, aí entra no banheiro, escova o dente, quando você levanta, que olha no espelho, que vira, já está demoniado no sentimento. O que mudou? Um novo céu apareceu num momento enquanto você estava de cabeça baixa? A culpa é do espelho? Né? Você entende que o sentimento ele pode mudar tudo? No livro de Deuteronômio, não me recordo lá o capítulo, não sei se é 18 ou 15 alguma coisa, 18 alguma coisa. Deus diz, eis que eu ponho diante de vocês, olha só, eu ponho na frente de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição, eu ponho diante de vós. Então Deus disse, a partir daquele momento em que eu tomar uma decisão, tudo na minha vida vai correr de acordo com aquela decisão. Então Deus está dizendo, está aí tudo, para que você resolva, que você sinta, que você pense, como você quiser, eu ponho diante de vocês. No momento que você toma a decisão, então você vê que o mundo espiritual, Jesus diz assim, olha, seja a palavra do homem, sim, sim, e o que passar disso, procede do inferno. O que é que Jesus está falando? Jesus está falando que o homem não deve andar mentindo, que não deve andar, o ser humano não deve andar... Não, Jesus está falando assim, no reino espiritual funciona assim. Ele está dizendo, no reino espiritual funciona assim. Quando você escolhe aqui, a semente que você lança aqui é o que você vai colher lá, mesmo que ela só brote daqui a 20 anos. Encontraram uma semente aí que acharam lá num vaso de barro em Israel, nas regiões lá de Israel, que fizeram lá o cálculo, o vaso de barro tinha 2000 anos. E os caras semearam e ela gerou, e ela cresceu, deu fruto. O que você escolher semear aqui, pode demorar 50 anos, é o que vai dar lá na frente. Então Jesus disse, se você escolher agora, se nesse momento, o que você decidir com as tuas emoções, com os teus sentimentos, você vai colher fruto disso. Você vai viver em função disso. Você pode transformar o teu momento, o teu dia, pode transformar o teu ambiente, pode transformar uma nação, uma rua. Aliás, eu me lembro de um quando eu era criança, e não faz tanto tempo assim, né? Meu pai mudou para uma cidade maior para a gente estudar. Quer dizer, comprou uma casa na cidade, mas a gente quase não morava lá, né? Morava na roça e estudava lá. E na rua tinha um senhor que ele era a referência de toda a rua. Era um homem muito difícil de lidar. Então falava mal de todo mundo, brigava com todo mundo, era o cara de confusão. A rua era moldada pela característica daquele homem. Porque era todo mundo muito tranquilo, e ele era um cara muito confusino, cheio de problema,
ele corria atrás das crianças, ele estourava as nossas bolas, ele pegava as nossas bolas de gude e jogava fora, ele passava com o carro por cima, a gente abria aquelas caçapas para brincar, ele passava com o carro por cima da caçapa e furava tudo, aí as mães iam reclamar e os pais tiravam por menos. Aquele cara era o cara que moldou aquele ambiente daquela rua, um cara maligno. É tanto que morreu sozinho. Ele tinha 3 filhos, 2 filhos e uma filha, a esposa. Primeiro os 2 filhos foram embora, depois a filha foi embora e por fim a esposa foi embora e disse que ele morreu sozinho. Tal qual era todo mundo abandonou ele, não é? Foi o que ele semeou? Semeou discórdia. Semeava discórdia. Aquele homem andava baseado no que ele sentia, no sentimento. Um dia para ele estava bom, outro dia estava ruim, outro dia estava bom, outro dia estava ruim, e ele se movia de acordo com isso. Ele se movia. E a principal ferramenta de Satanás. Sabe o que o diabo sabe, gente? O diabo sabe que existe uma natureza, uma mentalidade moral estabelecida por Deus dentro de todo ser humano. Essa questão de padrões morais está dentro de todos. Quer a pessoa atue deles ou não, existe aí. Então, por exemplo, quando você diz alguma coisa, e muitas vezes essa coisa é jogada na sua cara, você é a pessoa, né? Quando a pessoa diz alguma coisa, não vou falar você, quando a pessoa diz alguma coisa, que muitas vezes essa coisa bate de frente com ela acaba sustentando isso por causa do orgulho. E nós temos vários casamentos que foram destruídos por causa de orgulho, vários bons empregos foram perdidos por causa de orgulho, vários negócios errados, fechados por causa de orgulho, porque existe aquela moralidade que foi corrompida, que Deus colocou dentro de todo ser humano, só que ela foi corrompida pelo sentimento, eu andando por aquilo que eu penso, que eu acho, que eu vejo, ao invés de entender essa proposta do Evangelho, que é, novamente, o teu Espírito tomando controle, fazendo com que você ande agora pelo que a palavra diz, fazendo com que você agora governe, ainda que eu tenha que fazer festa, mas eu tenho que fazer de dentro para fora, e não de fora para dentro. Ainda que eu tenha que me alegrar, é de dentro para fora. A Bíblia não diz que o meu justo esporadicamente atuará na fé, a Bíblia diz que o justo viverá pela fé. É um estilo de vida. É uma nova vida. Não tem mais nada a ver com o mundo. E esse tem sido a fraqueza da igreja, infelizmente, de muitos. Porque dá para viver com o mundo e dá para viver com Deus. Não dá. Como igreja, não dá. Porque eu não vou desfrutar plenamente do que o mundo me oferece. E não vou desfrutar plenamente do que o Evangelho me oferece como igreja. Então a gente vai ficar naquele altos e baixos. Eu vou colher a malignidade que o mundo oferece, vou trazer para a minha vida e depois vou tentar me limpar dessa malignidade da igreja. Eu vou ficar nesse altos e baixos. Um dia está bom, outro dia está ruim. Então, quando eu falo de autoridade, eu falo de viver a autoridade da nova criatura, é eu viver plenamente entendendo quem eu sou, entendendo que, como João diz, aquele que se faz amigo do mundo se torna, aquele que quer amar o mundo se faz inimigo de Deus, ele constrói o inimigo diante de Deus. Mas espera aí, pastor, isso é para o mal? Não, gente, é porque Deus, a expectativa, a esperança de Deus, Paulo escreve aos Romanos e diz assim, toda a natureza está esperando uma manifestação dos filhos de Deus. A manifestação, que os filhos de Deus levantem e resplandeçam. Toda a natureza geme, está aguardando que os filhos de Deus apareçam. Então, essa área dos sentimentos são bem complicadas. Não se deixem, 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 2, assim, não se deixem abalar, nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse vindo, já estivesse chegado, não é? Presta atenção, ele diz assim, não se deixe abalar ou se alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já estivesse vindo, falta uma palavra aqui, não é? Então ele está dizendo assim, gente, presta atenção, não se mova por uma notícia. Recebi a notícia, meu Deus, minha vida acabou, e agora Jesus está voltando. Para. Pelo amor de Deus. Para.
Não tome uma decisão. Não traga isso para dentro de você. Pastor, mas é para mim estar com o meu nome. E daí? Seu nome é tão importante que a Bíblia diz que quando você estiver na glória, Deus vai te dar um outro nome. Ah, é meu nome, pastor, é meu nome. Para! Deus vai te dar um outro nome. Você vai receber um novo nome. Avisa para a pessoa que está ao teu lado, Deus vai te dar um novo nome. É? Que às vezes seu nome virou um pejorativo e, sei lá, apelidos que você não gosta, músicas com o teu nome que você não gosta. Né, Rita? Sabia, né, Rita? Então não se deixe alarmar tão facilmente por isso, gente. Não se deixe. Estamos cientes de que o diabo é um espírito que não será combatido com mente ou com corpo. O diabo é espírito, gente. Não se combate demônios com mente ou com corpo. Eu preciso duelar em espírito. Paulo diz: as armas do nosso combate não são carnais, elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Não adianta, vou combater com a carne, não, não vai, vou combater com o braço, não vai. Eu estava ontem à tarde, eu fui visitar minha família, e o meu sobrinho falou que aspira ser pastor e quer fazer um seminário, está querendo ir fazer um seminário, estudar, se formar para pastor. Eu disse: senta aqui um pouquinho, vamos conversar sobre isso. Eu disse: cara, isso é muito de Deus. Mas qual seminário? Qual é o que você tem no coração? Aí ele falou, eu disse: reveja, dei os livros para ele ler. Lê aqui, lê aqui, lê aqui, lê aqui. Dei os homens para ele escutar. Escute esses homens aqui, para você entender o seminário certo e o seminário errado. Porque se você entrar no errado, você vai fazer a obra no teu braço. Você não tem a ajuda de Deus, a ajuda do Espírito. A Bíblia diz que os dons do Espírito Santo são apoiadores, auxiliares na edificação do corpo. Se você anular os dons do Espírito na edificação do corpo, você vai ter uma igreja, aparentemente, moralmente, uma igreja perfeita, mas fraca, fria, e você cansado, velho, careca. O careca vai, mas o velho não. Careca até recebo. Eu disse: vou falar para você, estou há 30 anos dentro da igreja, 27 anos dentro da igreja. Eu disse: estou tão apaixonado para Jesus como era antes. E peço a Ele para me fortalecer mais ainda, me renovar mais ainda. Eu disse: mas se eu estivesse fazendo no braço, tive 10 mil oportunidades de pular fora, de desistir, sair fora, eu já teria saído, eu não tenho dúvida disso. Eu disse: então, eu amo essa ideia sua, porque a Bíblia diz que devemos orar por ceifeiros, porque grande é a seara, porque é os ceifeiros. Mas ore a Deus, depois converse comigo, leia esses livros, leia essa parte, leia o Novo Testamento de novo, leia todo o Atos dos Apóstolos, pelo menos umas 2 ou 3 vezes. Aí depois a gente conversa de novo. Quando você tiver decidido o seminário, fale comigo de novo. Dei lá uns estudos do Luciano Subirá ou os outros para ele. Leia aqui, estuda esse cara aqui, estuda isso aqui, para você entender. Efésios 6,17, usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A espada do Espírito. Pastor, eu preciso que o Espírito Santo lide comigo. Está aqui, ó. A espada do Espírito não é o meu braço, o teu braço. Não é o meu braço, o teu braço. Gente, nós estamos hoje com a igreja extremamente voltada para a violência. A igreja é voltada para a violência. Porque no momento em que eu perco a autoridade, no momento em que a minha vida espiritual não tem mais força de apaziguar a tempestade, como é que eu vou apaziguar a tempestade? Com porrete. Eu vou com porrete. No momento em que eu não creio mais, como Jesus que ordenou aos discípulos, vai na frente que tem uma casa preparada, que eu não creio mais que a casa que pode ter algo preparado, sabe o que é que eu vou ter? Vou invadir. Vou invadir, é verdade. Uma vez nós estávamos, eu estava conversando, uma senhora veio pedir oração para mim, a Cláudia que ficou brava com ela. Ela veio pedir oração para mim, porque a gente invadiu, pastor, aqui um terreno, porque Deus deu, a terra é de Deus. Deus não entregou, não deu a homem para ter um monte e outro não ter nada.
Então a gente tá lá invadindo. Eu queria aqui para o senhor orar para a gente poder ficar lá. Aí eu falei, não posso orar não, irmão, por isso. Não posso, porque é propriedade privada, é de alguém. Se não tivesse dono, fosse do governo, aí até vocês iam lutar com o governo, mas não, é propriedade privada, tem um dono lá. Passou uma semana, aqui no Parque dos Príncipes, aqui, essa aqui que construiu uns prédios bonitos ali na frente do campo de golfe. Quando vai ali para Osasco, aqui pela Adalgisa, invadiram ali tudo. O cara entrou lá, a polícia entrou com o cachorro, entrou com tudo, quase mata ela, coitadinha, porque ela mancava da perna. A ferramenta de uso é a palavra, é a espada do Espírito. Os sentimentos foram fora de controle e são os informantes das trevas infiltrados na vida do cristão. Sentimentos descontrolados, sem governo, sem comando, são informantes das trevas na minha e na sua vida. Na minha e na sua vida. Quando eu expresso, gente, quando a Bíblia, eu não me recordo a passagem de Provérbios que diz assim, um gesticular, sabe? Ele diz, esses sinais, falsidade, gesticular, através de, a pessoa está aqui, então Rodrigo, você é um cara, Rodrigo é um cara da hora, muito bom, gosto muito desse Rodrigo. A Bíblia fala um gesto, um piscar de olhos, um pestanejar, expressa. Então, sentimentos fora de controle são informantes de Satanás. Porque a Bíblia diz, fala, obrigado, filha. A Bíblia fala sobre espírito de equidade. 2 Timóteo 1,7. Deus não te deu um espírito de medo, de temor, para você estar de novo entrando em escravidão. Te deu um espírito de poder, de amor e de equilíbrio. Moderação é equidade, é equilíbrio, é controle, é governo. É governo. E uma das maiores características do governo é a verdade, é a transparência. É a transparência. E é importante nós entendermos isso, que nós estamos capacitados para atuar como tal. E isso é extraordinário, porque há uma capacidade no cristão dada por Deus para ele atuar como tal, para viver sob as circunstâncias. Para não receber tudo que o inferno manda e assinar e sair arrancando os cabelos, se despedaçando. Capta isso aí, gente. 2 Coríntios 2, 10 e 11. Se vocês perdoam a alguém, eu também perdoo aquilo que perdoei, se é que havia alguma coisa para se perdoar. Perdoei, se é que havia alguma coisa para perdoar, eu perdoei na presença de Cristo, por amor a vocês, a fim de que, com o objetivo de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas intenções. Olha o que Paulo está falando. Cara, o perdão, esse movimento de liberação, de não manter ninguém preso a você por sentimentos, ele diz, isso tem que ser algo totalmente livre. O perdão tem que ter uma liberdade tão grande, porque ele diz, é nesses pontos que Satanás ganha vantagem sobre os cristãos. Nesses pontos de ressentimento, de mágoa, disso, daquilo. Olha, vou ler de novo. Se vocês perdoam a alguém, eu também perdoo. E aquilo que perdoei, se é que havia alguma coisa para se perdoar, eu perdoei na presença de Cristo. Perdoei em verdade. Por quê? Por amor de vocês, para que Satanás não tenha qualquer vantagem. Pois nós não ignoramos, nós sabemos, não fingimos que ele é falso. Não fingimos que ele não existe. Não fingimos que ele não tem projetos. Nós sabemos. Ele diz, mas para ele não ganhar força em nossas emoções, em nossos sentimentos, em nosso meio, no que sintamos uns pelos outros, para que ele saiba que o que a gente sente um pelo outro é verdade, é a pura e genuína verdade, é filtrado pelo céu, ele disse, eu também perdoo. Quero que essa liberdade da presença do Espírito o Espírito tenha total liberdade no meio de vocês. O espírito de medo é como uma rede, se estende sobre os sentimentos para manter o controle das suas ações e assim determinar os seus resultados. O espírito do medo, eu peguei isso aqui, coloquei isso aqui para vocês entenderem que muitas vezes, tudo, olha só, baseado nos nossos sentimentos, a gente age em tudo por dois motivos, por medo ou por amor. Baseado em nossos sentimentos, nós agimos em tudo. Se você se esforça profissionalmente para ou não perder o emprego, para garantir o emprego, ou então
buscando melhorar de alguma forma. Estão com medo de, no corte, ir junto. Você tenta se esforçar conjugalmente para manter o teu casamento, para que o teu casamento não entre em crise. Você tenta fazer isso e está sempre correndo, ou por medo ou por amor. A Bíblia diz que as nossas vitórias, cada conquista nossa é baseada no posicionamento espiritual que nós temos. Quem nós somos. Eu faço o que tem que ser feito, porque na minha natureza eu fui criado para viver assim. Entendo, naturalmente você foi criado para andar em vitória. 2 Timóteo 2,7, eu voltei aqui para o verso, pois Deus não te deu o espírito de covardia ou de medo, mas o espírito de poder, de amor e de equilíbrio. Não é possível um cristão ser possuído por um espírito das trevas no coração, mas é possível ser oprimido através dos sentimentos. Pastor, o demônio pode possuir um cristão? A Bíblia diz que não. 1 João, capítulo 5, versos 18 a 19, diz que aquele que é nascido de Deus se protege a si mesmo, porque a semente de Deus está nele, mas ele pode ser extremamente oprimido através dos sentimentos, oprimido através das suas emoções, dos seus sentimentos. Pessoas que vivem magoadas, machucadas. Eu peguei aqui uma passagem de Provérbios, deixa eu ver se eu encontro aqui, se eu identifico aqui. Põe para mim aqui, Henrique, por gentileza. Provérbios capítulo 29, verso 11. Eu não está no esboço aí. Provérbios 29, 11. O insensato expande toda a sua ira, mas o sábio, afinal, a controla, reprime. Aqui não. O insensato exprime a sua ira. Paulo diz assim, olha, não deixe o sol se pôr sobre a tua ira, resolve ela. Não durma com ela. Não durma, não permita que você durma com um sentimento de raiva, de ira dentro de você. Aquilo vai trabalhar o teu interior e o seu dia amanhã vai ser horrível. Dores no corpo, dores de cabeça, mal-estar com as pessoas, decrescência profissional, e a tua atuação vai ser totalmente destruída. Aí às vezes a pessoa diz, não, mas é uma lei, lei. Não, gente, é Deus pensando no sucesso dos seus filhos. Deus pensando no sucesso dos seus filhos. Deitar, o salmista diz, deitei, dormi e acordei, porque o Senhor me sustentou. Ele dá descanso às minhas pálpebras. Mas se eu carrego mágoa, sentimentos ruins no meu coração, certamente isso vai acabar mal. Salmo 37, verso 7 e 8 também, Henrique, por gentileza. Salmo de número 37, o verso número 7 e 8. Diz assim, descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo seus maus desígnios. Ele diz, não se irrite. Não fique amaldiçoando a pessoa que está vivendo errado e fazendo errado. E é difícil isso se não for cristão, né? Porque você vê tanta injustiça que você dá vontade de dizer, cara, tem que matar esse cara, tem que matar aquele, tem que tocar fogo, tem que fazer isso. Olha o que o salmista diz, né? Vê aí, né? O que, não te irrites por causa do homem que prospera no seu caminho. Cara, não é o cara que prospera que você ficou sabendo, não. É o que está na tua... É tipo assim, aquela colheita deveria ser eu, só que, olha quem está colhendo. O miserável. Não é? E por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Olha o verso 8. O verso 8 diz assim, deixa a ira. Aqui a palavra deixa é, abre a mão dela. Sai, se livra dela, se liberta dela. Abandona o furor. Deixa a ira, abandona o furor. Não te impacientes, porque isso não vai acabar bem. Certamente vai causar dano para a sua vida. Eu disse irritação, ira, furor. Ele diz, não acaba bem na vida do cristão. Não acaba bem. Vai destruir misericórdia. Está amarrada. Né? Provérbios 22, 24 e 25 também. Por gentileza, Henrique. Provérbios 22, 24 e 25. Vamos pegar aqui uns versos para a gente captar isso aí e paralisar a ação do inferno. Não te associes, não ande junto. Uma tradução diz assim, não ande junto com a pessoa que se ira facilmente. Uma pessoa que só vive irado. Cara, não ande junto. Fulano, vamos pescar?
Não, cara, não vou não. Não vou não, minha esposa não deixa. É melhor eu passar vergonha de... E você vai ver ele irado na hora. Tá vendo, seu idiota? A esposa manda, é a mulher que manda em casa. Você já viu que não era para andar junto com um cara desse. Tá vendo? Não ande junto com uma pessoa que se ira tão facilmente. Ou que vive irado. Nem andes com o homem colérico. Verso 25. Para que não aprendas as suas veredas e assim crie um laço para a tua própria alma. Dá uma olhada. Sabe o que ele está dizendo? Se você, os antigos diziam assim, me diga com quem tu andas, e eu direi quem tu és. Em 1 Coríntios 15 diz assim, as más conversações corrompem os bons costumes. O provérbio está dizendo, se você andar com uma pessoa que só vive irado, se você andar com uma pessoa que só vive murmurando e reclamando, você vai aprender a viver assim. Vai aprender a viver assim. Vai ser um hábito, você nem vai perceber que está desenvolvendo aquele hábito, que está vivendo igualzinho. E ele diz, sabe o que é isso aí? Vai ser um laço para a tua alma. Os teus desígnios param de funcionar. Você para de crescer, para de avançar. Aí olha com quem está andando. Com a pessoa errada. Eu costumo dizer, eu ia falar de uma mocinha, mas, bom, ela não é da nossa igreja, a gente estava conversando, mas a gente brinca muito, bate muito papo, e ela falou que quer casar. Aí eu quero casar, pastor. Eu falei, onde você está? Foi até uma situação igual aquela lá da sua casa, né? Eu falei, onde é que você está? Vem na igreja, vem para a igreja, né? Frequenta, tem uns cultos aí com jovens, com juventude nas igrejas. Até comentei de uma igreja que tem lá no centro de um pastor japonês, que faz lá uns eventos gigantescos, né? Esqueci o nome dele lá. Faz lá uns eventos gigantescos, tem 10 milhões de jovens lá. Foi um discípulo do Poyogishu, do Atmani e tal. Aí eu perguntei, onde é que você está indo? Ela falou, de vez em quando eu vou aqui, ali na entrada da Trabalhadores, como é o nome daquele forró ali. Aí eu disse, você espera encontrar em quem forró? Você espera um homem que cuide de você, que te respeite, que te ame? Um homem de Deus? Você acha que vai ter um lá dentro do forró? Ela falou, pastor, mas não, é que tem gente boa também no forró. Eu falei, não estou dizendo que só tem gente boa, estou dizendo que se você procurar reciclagem, onde é que você vai buscar reciclagem? Então, por favor, né? Se você quer alguma coisa de primeira mão, novinho em folha, encontre em Jesus. Para que não aprendas as suas veredas. Obrigado, Henrique, pode tirar. Então, a importância, não é? A gente tomar cuidado com essa parte dos sentimentos. Hebreus 5, 13 e 14 diz assim, olha, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque ainda é criança, que se alimenta de leite. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem como o mal, faculdades. Sabe, os seus sentidos exercitados para discernir tanto o bem quanto o mal. A importância, Paulo diz, levando todo o pensamento cativo à obediência de Cristo. Então eu começo a colocar em prática, eu começo a sujeitar alguns pensamentos, algumas ideias à palavra de Deus, passando pelo filtro. Então eu vou adquirindo experiência, porque eu vou tendo resultados positivos. Vou tendo resultados que funcionam. Então ele diz assim, o alimento sólido é para aqueles que pela prática... Não é porque conhece, porque sabe, é pela prática, tem as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Para saber o que funciona e o que não funciona. Ele diz, mas isso só é poderoso quando eu pratico, quando eu coloco em prática, quando eu trago para a minha vida. Quando eu comentei numa das frases aqui na primeira mensagem, todas as vezes que você diz não para um erro, um pecado, seja lá o que for, você se torna mais parecido com Jesus. Você tem mais uma revelação de Cristo. É como se desse um passo mais para a clareza de quem é Cristo. Todas as vezes que você vence, e não é só o pecado, gente, é qualquer coisa. Qualquer combate que você vence em nome de Jesus, que você se posiciona. O diabo colocou uma enfermidade, está lutando com a pessoa, está lutando com a enfermidade, você toma uma posse da cura e você é curado. Você teve uma revelação de Jesus que não lhe será tirado. Jesus disse, não lhe será tirado essa parte.
não será tirado. Ele disse, essa é a boa parte. É o quê? Uma revelação de Cristo que atuou através da minha vida e me curou, me libertou, me salvou. Faculdade, a palavra aqui, ó, faculdade exercitado que ele usa aqui, ó. Faculdade, eu peguei aqui para vocês saberem o que é. Eita. Asteterion, é a palavra grega. Astetério, órgão da percepção, área do discernimento. Porque pode ser, não, pastor, uma faculdade ali está falando do Espírito. Não, aqui, ó, órgão da percepção, área do discernimento. Todas as vezes que você toma uma decisão, ainda que seja boa, baseado somente nos seus sentimentos, lhe trará problemas futuros. Ainda que seja boa, mas foi uma boa decisão, pastor. Mas é importante, se a Bíblia diz, olha, Provérbios 16, eu vou ler para vocês aqui. Olha aí, escute isso aí, Provérbios 16 diz assim, ó. Aqui, o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. 2, todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Então, no verso 3, ele diz, confia ao Senhor suas obras e os teus desígnios serão estabelecidos. O que ele está dizendo? Ele diz, cara, faz 1 milhão de planos, e aí agora leva por filtro da palavra. Veio as ideias, leva por filtro da palavra. Veio os convites, leva por filtro da palavra. Veio as propostas, leva por filtro da palavra. Quero ver como é que vai ser isso aí. E aí esteja pronto, tem que ir com humildade, né? Porque às vezes a gente leva por filtro da palavra, mas a gente está disposto, desesperadamente, querendo já praticar aquilo. Então a gente leva por filtro da palavra só para... E sabe quando você fica de fora? Sabe quando você joga uma coisa no fogo assim que você não queria mesmo? Fica só de cá? Já não queria, mas esteja disposto a fluir nisso e Deus vai estabelecer o sucesso em tudo isso. Devemos constantemente exercitar os nossos sentidos na palavra de Deus para que diante das pressões não sejamos volúveis e inconstantes. Exercitar os sentidos na palavra de Deus. Tem coisas, eu sei, gente, eu falo para vocês que tem coisas que antes, para mim, deixar de fazer era um combate. Era um combate. Teve coisas na minha vida que eu tive que jejuar. Jejuar, sabe? Enfraquecer essa carne, enfraquecer esse humano para que eu vença esse obstáculo. Eu tinha, por exemplo, um defeito, parece que era crônico no Arailto Velho. Quando eu me casei, quase acabei com o meu casamento. Eu chegava do trabalho, eu me trancava no banheiro, ficava 2 horas lá sem querer conversar com a Cláudia. E vocês sabem como a Cláudia conversa? Pensa, ela esperando eu sair, eu trancado lá, sem fazer nada, gente, sentado lá no vaso, às vezes olhando minha cara no espelho, mexendo na barba, porque eu tinha barba e bigode, ficava cuidando, porque eu não gostava de ficar batendo papo, de conversar. Como pode existir um casamento sem diálogo? Não existe. Aí saía, tem janta, aí jantava, ia ver televisão. E aí terminou a televisão, ia dormir. No outro dia levantava às 5 horas da manhã, porque quando nós casamos eu levantava às 5 da manhã, ia para o trabalho. Chegava no final do dia e era a mesma coisa. A minha filha mais velha nasceu, a gente estava nisso. A Marcela andou, eu não vi. Saía às 5 da manhã, chegava 10, 11 da noite, trabalhava na concessionária e trabalhava ainda na minha oficina em Barueri. Se Deus não tivesse me chamado, teria destruído o casamento, teria destruído meu relacionamento com minhas filhas, teria acabado com tudo. E quando eu me converti, cara, eu vi que isso era um obstáculo, uma pedra gigante. Que eu vi que eu não gostava de ficar conversando com a minha esposa, eu gostava de conversar com o meu amigo, conversar com o fulano, mas com a minha esposa a gente não tinha diálogo, não conversava. E eu falo conversar, ouvi-la. Porque são 37 mil palavras contra 10 mil, então... E eu tive que jejuar para, Senhor, eu não quero hoje atrapalhar minha esposa, eu quero, comecei a jejuar por isso, falar com Deus, quebrar, e lembrar, cara, quando eu chegar em casa, eu vou conversar com minha esposa, vou conversar com a Cláudia. Chegar em casa, eu vou sentar e ouvi-la. E às vezes eu ouvia, dormia. Mas venci. Hoje a gente bate um papo, a gente conversa. E estou melhorando cada dia mais, gente. Cada dia mais. Hoje eu estou preparando as mensagens,
Gata, eu vou pregar sobre isso. Deus colocou no meu coração falar sobre isso, falar sobre essa área, falar sobre novo nascimento, autoridade da nova criatura, falar sobre isso. Aí eu leio o livro, gata, dá uma olhadinha nesse livro aqui, a gente vai melhorando. Já está perfeito? Não, a gente pode melhorar muito mais. Muito mais. E quando bater numa montanha, novamente, cara, se precisar, eu vou de novo para o joelho, eu quero melhorar, eu quero viver a vida plena que Deus tem para aqui. Eu quero viver tudo que Ele tem para aqui. Porque a Bíblia diz que tem coisa muito melhor para lá, mas Ele tem coisa boa para aqui, para a tua vida. Então não estou aqui pregando uma correção para te despedaçar, te destruir, para te abater, para te envergonhar, não. Estou falando aqui de um novo ambiente, uma nova plataforma, um novo patamar, um novo estilo de vida. Que Ele quer que vivamos, gente. Não é? Então, quando você exercita o seu sentimento, quando você leva para o filtro da palavra, você no momento do combate, você está firme. Paulo diz, revestido de toda a armadura de Deus, para que no dia mau você permaneça inabalável, depois de ter feito toda a vontade de Deus. O pós-guerra, estou aqui. Estou aqui. Às vezes a gente encontra, às vezes as pessoas, ô irmão, está indo na igreja? Não, pastor, parei. Por quê? Passei um combate aí, sei lá, não deu certo o meu namoro, não deu certo o meu casamento, não deu certo o emprego. Aí depois fiquei meio desanimado, saí. Por quê? Porque aí, não conseguiu. Depois do combate, no pós-guerra, não conseguiu se recompor. A Bíblia diz, trabalhe, revista da armadura de Deus, porque é certo que o combate vem, é certo. Nossa luta é contra o diabo que não desiste. Não é contra seres humanos, que você pode mudar de perto deles. Vou mudar, vou sair da casa, vou mudar para longe dos meus cunhados, vou mudar para longe dos meus primos. A gente pode, mas do inferno, ele disse, a nossa luta não é contra carne e sangue, é contra o inferno. Revistam-se de Deus, para que depois de ter feito a vontade de Deus, ou seja, resistido em fé, você permaneça inabalável. Porque, gente, tem sim um desgaste no final? Sempre tem. Sempre tem. E sabe o que é maravilhoso disso tudo? Que Deus sabe que tem. Deus sabe que quando você passa por uma crise, está passando por um combate, tem aquele desgaste que dá vontade de desistir, dá vontade de deixar tudo, dá vontade de abandonar. Deus sabe, Ele conhece. Essa é a graça maravilhosa dEle. Porque quando nada mais parece que funciona, Apocalipse 3, verso 20 diz assim, 3:20 não, 3:8, acho que é 8, eis que diante de ti eu pus uma porta aberta que ninguém a pode fechar. Por quê? Porque mesmo tendo pouca força, não é a pouca força de Deus, é a pouca força humana, mesmo tendo pouca força, não negaste o meu nome e nem a minha palavra. Mesmo tendo pouca força, mesmo ali arrastando como Jacó, a coxa, Senhor, mas eu vou atravessar o vale de Jabó, mas eu não vou te soltar, não solta, até o Senhor me abençoar. É isso aí, ele disse, cara, é você, se antes você fazia as coisas erradas, estou contigo aqui agora, estou contigo, cara, levanta aí, é isso aí. Está falando, faça isso. 1 Pedro 5,7, lancem sobre ele toda a sua ansiedade, não metade, toda a sua ansiedade. Quando a ansiedade bateu lá o coração aumentou, está batendo a 86%, passou para 88%, opa! Tiago diz, está alguém aflito? Ore. Medidor, a paz de Cristo seja o árbitro dentro de vocês. Coração subiu um pouquinho, o que é isso? O que foi coração? O que foi alma? Salmo 103. Bendiz a minha alma ao Senhor, e tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome. Acabou. Satanás, eu não estou ouvindo com o ouvido de carne, mas de espírito eu sei que você está querendo fazer barulho aqui não. Toda ansiedade, toda, porque ele tem cuidado de vocês. A palavra ansiedade, que é merizo, ele quer te dividir em parte, te distrair. É dessa forma que ele vem para dividir os filhos de Deus, distrair. Sejam sóbrios, vigiem, porque o inimigo de vocês está querendo destruí-los, procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos de vocês no mundo inteiro estão passando por isso. Vamos fechar aqui, Pois não recebeste o espírito de medo, mas de poder, de amor e moderação, o espírito de autocontrole. É esse que está dentro de você.
Podemos chegar a níveis tão elevados de confusão nos sentimentos que passamos a duvidar até mesmo da nossa fé. Essa é a obra do inferno, muitas vezes, para enfraquecer os filhos de Deus, a ponto deles desacreditarem que Deus está com eles. Mas eu quero te dizer novamente, aquela palavra do começo, eu tenho visto o sofrimento. E vocês sabem que 400 anos depois, muitos cristãos muitos hebreus, já estavam misturados com os egípcios. No entanto, Deus disse, eu tenho visto o sofrimento de vocês. E por causa dessa manifestação de Deus, eu estava lendo essa semana, 1 Crônicas, capítulo 5 ou 6, diz que a filha de Faraó se casou com um hebreu e saiu de dentro do Egito junto com eles para o deserto. Um testemunho da manifestação e do poder de Deus. É isso que Deus quer fazer através dos filhos dele. Que o mundo conheça ele através da tua vida vitoriosa. Diga graças a Deus por isso. Dá uma salva de palmas para Jesus, por gentileza. Vamos nos colocar de pé, gente?